Bom, olhem só, eu vou colocar aqui uns exemplos para vocês poderem entender como que a gente acha o coeficiente angular e o coeficiente linear na reta. Então, tem várias retas aqui, ó. Coloquei aqui algumas com ângulos e outras sem, né? Só com os pontos. Então, vamos lá. Primeira coisa, esses dois aqui, nós não temos ângulo nenhum, só tem os pontos. Então, vamos identificar aqui. Esse ponto aqui que toca no eixo X, se ele toca no eixo X, é porque o Y é zero. Então, é o ponto 2 no X, 0 no Y. E esse ponto aqui é o contrário. Se ele toca no Y, o X é zero. Então, o ponto é 0 menos 2. Então, por exemplo, se ele pede qual é o coeficiente angular, então, nesse caso, como não tem o ângulo, se tivesse um ângulo, é só achar a tangente dele. Mas como não tem, a gente tem que fazer aquela subtração do y e do x de cada dos pontos. Então, eu vou chamar aqui ponto A, 2, 0, e vou chamar o ponto B, 0 menos 2. Então, vamos fazer o coeficiente angular. Em cima é y, então vai ser o y daqui menos o y de cá, 0. Cuidado, gente, que esse menos não é o mesmo menos da fórmula, então são 2 menos. E vou fazer o x menos o de cá, então 2 menos 0. Então, eu vou ficar aqui, 0 menos 2 vai dar 2 positivo. E 2 menos nada, 2. Então, 2 dividido para 2 dá 1. Achei o coeficiente angular, 1. Agora, quem é o coeficiente linear, que é o n? Quem é o linear? É aquele ponto que toca no eixo y. Aonde que a reta está passando no eixo y? Está passando pelo menos 2. Então, o coeficiente linear, menos 2. Pronto. Aí, se eu quiser montar a equação da reta, eu só vou falar aqui, mas ainda não vou explicar totalmente, ainda vai ter explicação lá. Se eu quiser montar a equação da reta, eu já sei quem é o coeficiente angular, já sei quem é o linear. É só substituir naquela fórmula, que é y igual a mx mais n. Aonde tiver m, eu coloco o coeficiente angular. Então, aqui é 1x. Aonde tiver n, eu vou colocar o coeficiente linear. Então, aqui, mais com menos dá menos 2. Então, melhorando aqui, a equação da reta reduzida, esse 1x não precisa botar 1, eu coloquei só para mostrar. É o próprio x menos 2. Então, a equação é essa aqui, ó. X menos 2. Y igual a x menos 2. Equação reduzida da reta. Agora vamos ver esse. Quem é esse ponto aqui? É 0, 2, toca y, né? E esse aqui toca no x, é menos 3 e 0. Então, ponto A, 0, 2, ponto B, menos 3, 0. Então, vamos lá. Quem é o coeficiente angular? Eu vou pegar o y de um menos o y do outro. Vou pegar o x do um menos o x do outro. Cuidado que é menos aqui, vai ficar 2 menos. Então, aqui 2 tira nada, 2. E aqui menos com menos 3 dá 3. Como é uma fração 2/3, ou a gente divide, vai dar com vírgula, ou deixa na fração mesmo. Pode deixar na fração. E quem é o coeficiente linear? Linear é onde toca o eixo y, é o 2. Aí, se eu quiser montar a equação da reta, é só substituir naquela fórmula. O m é 2/3 de x mais quem? 2. Tá aqui a equação. Agora, aqui, o que nós temos? O ângulo. Então, não tem ponto nenhum aqui, só tem o ângulo. Então, para eu achar o coeficiente angular, basta eu calcular a tangente de 30. Tangente de 30, quem tiver dúvida, pega o celular, vai lá na calculadora,
Ó, aqui eu tenho tá a calculadora. Aí aqui é a calculadora comum. Eu vou clicar aqui para ver a calculadora científica, né? Aí eu vou lá, tangente, aperto tangente e coloco o ângulo, 30. Aí já vem aqui a resposta, ó, 0,57. Na verdade, tem uma tabelinha. Na tabelinha, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, tá? Ou vocês usam com vírgula, né? 0,57 aproximadamente, ou 0,58, ou usa a raiz de 3 sobre 3, tanto faz. Eu vou colocar aqui raiz de 3 sobre 3, tá? E agora, quem é o coeficiente? Achei já o coeficiente angular. Agora, quem é o coeficiente linear? É aonde a reta toca no eixo Y. Já tá aqui o 2, né? Aí, se eu quero montar a equação mx mais n, então, quem é o m? Raiz de 3 sobre 3x mais 2. Tá aqui. Ah, eu não quero usar a raiz de 3. Então, vai lá no lugar disso aqui, substitui pelo valor aproximado. Só vai ser vírgula. A diferença é que vai ter vírgula, mas é a mesma coisa. Então, tá aqui a equação reduzida. Agora, esse aqui tem o ângulo, é o mesmo caso desse. Então, a gente vai calcular a tangente de 45. Então, é só ir lá na calculadora normal. Esses valores são dados, tá? Em qualquer problema. Então, vocês não se preocupem. Então, é tangente de 45. É 1, ó. Então, 1. O coeficiente, esse é o coeficiente angular. O coeficiente linear é quem toca o eixo y, menos 4. Então, qual é a equação da reta? mx mais n. O m é 1x, menos com mais dá menos. Então, a equação da reta eu posso escrever desse jeito aqui. Não precisa botar 1. X menos 4. E virando aqui a folha, eu tenho um ângulo também, 120. Então, o coeficiente angular, vou pegar, vou calcular. Aí, gente, olha só. Todas essas aqui anteriores, se vocês observarem, o coeficiente angular em todas elas foi positivo. Ou seja, todas elas são crescentes. Agora, se vocês observarem essa daqui, essas duas aqui, vocês vão ver que tem uma diferença. Ó, a inclinação da reta não está mais para a direita, ela está para a esquerda. Então, a abertura é maior que 90. Então, essas duas retas aqui, ó, o ângulo dessa aqui é aqui, ó, maior. Então, as duas são decrescentes, tá? As de cá são crescentes. Então, vamos lá, calcular a tangente de 120. Então, aqui, tangente 120. Olha como é que vai dar negativo, ó. Então, essa é a diferença. O coeficiente angular, quando é positivo... Deixa eu ver aqui o celular. O coeficiente angular, quando é positivo, a reta é crescente. Quando o coeficiente angular é negativo, como esse exemplo, e o de baixo também, o que que vai acontecer? Negativo decrescente, tá? Ok? Então, gente, olha só, menos 1,73, eu também, no caso, a gente pode deixar assim, mas menos 1,73 é a mesma coisa que menos raiz de 3, tá? Pode aparecer as duas coisas, estou avisando, porque pode aparecer as duas coisas. Então, pode usar uma coisa ou outra, um valor ou outro. E quem é o coeficiente linear aqui? É 2, né? Então, para escrever a equação da reta, tá aqui, vai ser menos 1,73x mais 2. Posso escrever assim,
Ou posso escrever menos raiz de 3x mais 2, de um jeito ou de outro, tá? Decrescente, então o coeficiente angular negativo. Agora vamos ver esse. Esse daqui, nós não temos o ângulo, mas temos 2 pontos. Na verdade, temos até 3, mas a gente só vai usar 2, tá? Então, eu vou usar lá o ponto A. O ponto A é menos 5 com 2. E o ponto B, tanto posso usar esse ponto aqui também, mas já tem o B aqui, é menos 2 com menos 4. Então, para eu achar o coeficiente angular, eu vou fazer o y de um menos o y do outro. Então, vai ser 2, cuidado aqui que vai dar mais. E aqui, esse daqui mais esse, então menos 5 mais 2. Cuidado, por que que é mais, gente? Porque tem menos na forma, então menos com menos dá mais. Então, aqui dá 6 e aqui dá menos 3. Menos 5 mais 2, menos 3. Mais com menos dá menos. Ó como deu negativo, coeficiente angular, então decrescente. Aí, nós temos aqui a resposta menos 2. E o n, aqui, na verdade, eu já tô aqui, ó, dizendo que é onde ele toca no eixo y, no 8, negativo. Então, a equação, né, vai ficar y igual a menos 2x menos 8, né? Porque é mx mais n, então no lugar do m botei menos 2, no lugar do n botei menos 8. Tá aqui decrescente, as duas decrescentes e essas 4 aqui crescentes, ok?